O Brasil acabou de atingir a marca de 94 milhões de pessoas com idade entre 15 e 64 anos, dependente de algum tipo de programa social. Cerca de 44% da população deste total dependendo de auxílios como Bolsa Família para sobreviver. Na prática, metade do país trabalha para gerar receita, pagar os impostos, para sustentar a outra metade. E eu odeio ser um portador de más notícias, mas você, que assim como eu já passou dos 30, sinto lhe dizer, mas você não vai se aposentar. E sabendo que você não vai se aposentar, eu sugiro fortemente que comece a pensar em como será os próximos 30 anos da sua vida e principalmente aonde você quer estar daqui a mais 30 anos. Bom, como vocês podem ver nesse vídeo aqui, eu tenho muitas ressalvas em relação ao INSS e como ele é proposto para o brasileiro. Para mim é uma pirâmide disfarçada de auxílio e eu fiz esse vídeo justamente para alertar vocês que o seu futuro precisa estar nas suas mãos e nunca, jamais, em hipótese alguma, nas mãos do governo. Ainda segundo a Datafolha, cerca de 43% dos brasileiros não possuem um mínimo qualquer de reserva de emergência para qualquer eventualidade que possa passar. Ou pior, muitos deles se amparam no limite do cartão de crédito como zona de segurança para quando tiver algum tipo de contratempo. E cá para nós, ser brasileiro é sinônimo de ter contratempos pelo caminho. Tá, mas e agora? O que fazer? Bom, eu entendo o dilema que você está passando. Você é novo demais para se encaixar com os velhos, mas você também é velho demais para se encaixar com a galera dos 20, 20 e poucos anos. E como se portar então? Bom, eu preciso te dizer que tens mesmo que pensar no seu futuro, mas pode fazer isso de uma maneira muito prazerosa e principalmente com os pés no chão. E nada melhor do que você e só você tomar as rédeas da sua vida e construir essa estrada rumo à sua liberdade financeira ou pelo menos chegar lá na frente com uma ótima segurança em relação às outras pessoas que só confiaram no governo. E é importante que eu te fale tudo isso para depois chegar na ideia central desse vídeo, para te clarear que você tem condições de chegar sim com um futuro muito mais pleno, mas isso vai depender só de você, da sua força de vontade e principalmente da sua resiliência para chegar lá. Mas aí deve estar se perguntando, vale a pena eu começar a investir agora com meus 30, 31, 32, 33? Ou seja, vale a pena ainda começar a investir depois dos 30? Bom, eu vou te falar com toda a certeza do mundo que não só vale a pena, como você está perdendo tempo. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer que eu quero investir, mas eu vou esperar o ano virar, eu vou esperar aquela promoção, eu vou tentar ganhar um pouquinho a mais para depois quitar essa dívida e aí sim começar a investir. Bom, isso é muito maravilhoso de se pensar, mas a realidade é que o tempo, que é o seu maior exponencial, e esse você não volta mais, esse você não tem como comprar. Você pode até aumentar os seus aportes, você pode até aumentar a sua margem de juros, mas o tempo, esse tempo que seu dinheiro vai estar trabalhando para si, esse você não vai recuperar mais, e isso é o que vai fazer total diferença nos seus aportes, nos seus dividendos. É o que eu vou mostrar mais para frente nesse vídeo. Bom, e por que trazer disso e por que falar disso aqui nesse canal? Principalmente porque eu acredito que todo mundo tem condição de começar a investir, de entender um pouco a pouco ali como funcionam ações, como funcionam fundos imobiliários, como funciona a bolsa de valores em si, mas isso obviamente não é muito falado porque é um assunto bem chato quando se fala de dinheiro. E é por isso que eu tô aqui, os membros desse canal também estão aqui, estão comentando. Fala aí para mim se você já investe, se você tem algum tipo de ativo na bolsa de valores, porque isso vai só não me encorajar, mas encorajar outras pessoas que vão estar vendo esse vídeo, que elas podem sim alcançar grandes fortunas, grandes riquezas, desde que elas comecem e comecem o quanto antes. Se você só tem R$ 10 para investir, então invista R$ 10. Temos aí fundos base 10 que você consegue comprar uma cotinha de um fundo abaixo de R$ 10. E é óbvio que investindo pouco isso não vai fazer tanta diferença na sua vida. Por isso que é importante nós nos capacitarmos para ganhar um pouquinho a mais, ou fazer uma renda extra, ou de repente trabalhar de Uber, ou de repente vender brigadeiro. Não importa. Se você nasceu pobre, assim como eu, você precisa dar seu jeito. Não é o governo que vai te vender soluções. É você que tem que correr atrás. E eu tenho aqui alguns vídeos nesse canal falando sobre renda extra. Eu tô aqui para te falar que você não está sozinho, porque como pode perceber, somos uma comunidade de pessoas focadas num bem comum que é a nossa liberdade financeira. Olha só que curioso, em países como os Estados Unidos, que não existe, por exemplo, INSS, cerca de 55% da população investe na Bolsa de Valores e recebem ali os seus dividendos, enquanto no Brasil esse número é de apenas 2%. E obviamente isso acontece por vários fatores. A renda é pouca para investir, a desinformação é grande, mas como eu falei, você pode sim começar com pouco, você tem que começar o quanto antes e essas desculpas que para mim não passam de muletas,
É isso que você precisa eliminar, é o seu primeiro investimento, é investir em si e saber que você vai conseguir sim chegar lá desde que você tenha os seus pés no chão. O fato é que se você já passou dos 30, com filhos, sem filhos, com financiamentos, com dívidas, sem dívidas, ainda assim, nada disso vai te preparar para o seu futuro, para que você tenha uma plenitude bem tranquila lá na frente. Por quê? Porque se sua aposentadoria, cada ano que passa, está mais distante e o seu dinheiro está valendo menos, isso para mim são mais do que motivos para que você precisa reter um pouco desse dinheiro, investir da melhor forma possível e fazer esse dinheiro trabalhar para si. Então, se ainda não tem segurança, que invista no CDB, que invista no Tesouro Direto, pesquise. Eu tenho aqui alguns vídeos só voltados para investidores iniciantes, mas esse primeiro passo quem tem que dar é você. Se o seu dinheiro está pouco, invista o pouco que você tem, busque formas de ganhar um pouquinho mais, poupe também um pouquinho mais. Eu falo um pouco sobre como eu acumulei meu patrimônio de mais de 50k em pouco mais de 2 anos, só tendo estratégias mais minimalistas na vida e, obviamente, reinvestindo meus dividendos e aumentando os meus aportes à medida que eu ganhava mais. E por falar em ganhar mais, segundo o ChatGPT, a faixa salarial de quem está entre os 30 e 40 beira ali mais ou menos nos R$3.000. E a gente vai fazer aqui um simuladinho sobre como seria você investir, por exemplo, R$500 todo mês durante 10 anos. Bom, vamos simular aqui que a pessoa está investindo R$500 por mês de aportes mensais, uma taxa de juros a 1% ao mês e aportes regulares de R$500 durante o período de 10 anos. Lembrando que esses aportes não são fixos, tá? Normalmente as pessoas vão ganhando um pouquinho mais, o próprio salário delas vai sendo ajustado de acordo ali com a inflação todos os anos, então a ideia é que o aporte vá aumentando gradativamente, nem que seja R$10, R$15, R$20, conforme for, mas a ideia é quanto maior for o seu aporte, por isso é interessante ganhar um pouquinho mais, focar numa renda extra, porque isso vai acelerar e muito os seus ganhos futuros. Veja, aportando R$500 por mês numa taxa de juros a 1% ao mês durante 10 anos, você vai ter ali um total de R$ 116.669,50. E o que isso nos mostra? Nos mostra que no final de 10 anos, mesmo eu começando hoje, por exemplo, aos meus 30 anos, eu começando hoje, no final de 10 anos aqui no mês 120, esse meu aporte já vai estar me rendendo R$ 1.150 todo mês de dividendo pingando na minha conta, isso já livre de imposto dependendo de onde você investir. Por isso que o quanto antes que você começar é onde vai fazer toda a diferença nos seus dividendos. Veja como essa crescente vai aumentando no decorrer dos anos. Você começa ali, a linha mais escura é a linha dos seus aportes e a linha mais clarinha é ali só dos juros, ou seja, só o que o seu dinheiro vai trabalhando para si. Chega um momento que o que ele trabalha para si já é maior do que o que você aporta. Por isso a importância de começar e começar o quanto antes, com o que você tem. Não esperar o melhor momento, porque quanto mais a gente espera, mais vão aparecendo barreiras ali no caminho e mais nos distancia da nossa liberdade financeira. Viu que isso faz toda a diferença na sua vida? A constância e o pé no chão é o suficiente para que você dê os primeiros passos rumo à sua tão sonhada liberdade financeira. Como eu disse, por mais que a gente ache que não vai chegar o dia de amanhã, por mais que a gente viva muito o dia de hoje, é bom se preparar, é bom ter a sua reserva de emergência e principalmente foco nos seus investimentos, porque se o governo não vai cuidar de mim, eu tenho que cuidar, eu tenho que chegar lá na frente já recebendo um bom dinheirinho de dividendos ou tendo ali uma parte de renda fixa, tendo uma boa parte do meu patrimônio que vai me trazer uma maior segurança para quando eu tiver ali os meus 50, os meus 60, eu poder encarar isso com muito mais tranquilidade do que aquelas pessoas que vão estar na fila das aposentadorias tentando se aposentar sem conseguir. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te trouxe alguma clareza, eu peço para você que se inscreva no canal, que compartilhe aqui com aquele colega que precisa ver essas verdades. Pelo seu tempo, eu agradeço demais. Nos vemos numa próxima e tchau!